É chegado o momento da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre quem faz o que quer. Crente, você faz tudo o que você quer? Eu já agi desse jeito, eu já agi com tolice. Eu, Flávio Técio, já agi assim, sim. Mas eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que a gente não deve agir dessa forma. E acredite, essa foi uma das pregações que eu consegui entender qual o propósito de Deus na minha vida. Então, meu irmão, quem faz o que quer tem um futuro que não quer. Às vezes a gente age com tolice diferente do sábio. O tolo é o oposto do sábio. A tolice é o oposto da sabedoria. E muitas vezes a gente vem dizendo que faz tudo do jeito que quer, mas não é bem isso que Jesus Cristo ensinou pra gente não, viu? Hoje a gente vai falar sobre como nossas escolhas podem nos levar a viver fora da vontade de Deus, como é que é essencial a gente fazer escolhas do jeito que Deus quer, dentro da vontade de Deus, e não escolhas do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente pensa que agir com imediatismo, agir satisfazendo as nossas vontades pessoais para aquele momento, coisa que vão te trazer prazer naquele momento, é o que é bom, né? Não, viu, crente? Então você que está aí pelo YouTube, você que está aí nas redes sociais, aproveita, compartilha esse link. Se você já compartilhou, então vai lá também, dá aquele like para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Vai lá no YouTube, clica no like, clica também em seguir, se você não é seguidor do nosso YouTube, tá? Segue lá também. Eu tô vendo que o número de inscritos está crescendo, mas ele poderia crescer mais ainda e o YouTube poderia entregar para mais e mais pessoas. Basta que você vá lá e clique em seguir ou clique lá no joinha. Deixa eu olhar aqui, eu vou até clicar também. Pronto, mais um like. Faz a tua parte também, bênção. Faz com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. E o tema base está lá no livro de Provérbios, né, no capítulo 12, e diz assim, capítulo 14, aliás, verso 12, e diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Então muitas vezes a gente segue nossos desejos, nossas vontades, acreditando que a gente está no caminho certo fazendo isso. Porque muitas vezes está nos trazendo desejos pessoais satisfeitos naquele momento, está trazendo coisas para dentro de nós, satisfazendo o nosso próprio ego. Mas aí onde está? A gente se esquece que nem tudo que a gente quer é bom ou é correto diante da vontade de Deus. E hoje a gente vai explorar bastante isso daí, como é que é viver dentro da vontade de Deus, porque isso requer, meu irmão, disciplina. Disciplina não é uma coisa imediata. Disciplina é uma coisa que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Isso também exige, além de disciplina, entrega, às vezes exige estudo, às vezes exige dedicação. Normalmente, aliás, exige tudo isso. Existe disciplina, sacrifício. Então, vamos aprender. A gente vive, meus irmãos, numa sociedade que vive do imediatismo, uma coisa que a gente tem explorado muito aqui no Consciência Cristã. Todos os dias eu tenho falado sobre isso, o imediatismo. A gente é bombardeado o tempo inteiro com mensagens, momentos e coisas que dizem: faça o que você quer, você é livre, você pode fazer o que você quer, siga seus desejos, seja feliz do jeito que você quiser. Aí relativiza que o certo é o que cada um acha que é certo, o mundo entrega um monte de armadilhas do diabo e o crente, meu irmão, tem que vigiar, viu, crente? Tem que estar ligado o tempo todo. E aí escolher o que quer, muitas vezes essas escolhas impulsivas, elas terminam levando a satisfação somente momentânea. E essa satisfação momentânea, meu irmão, não traz a realização definitiva, não. Será que viver buscando apenas prazeres imediatos é o caminho para uma vida significativa? Ou será que no final das contas isso lhe afasta cada vez dos planos maiores que Deus tem para cada um de nós? Deus, meus irmãos, Ele tem planos além dos teus planos.
Então, fazer a diferença é preciso. A gente precisa fazer o que é necessário, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem faz o que quer é criança. E olhe lá, viu? Que se tiver uma mãe feito Rita, uma mãe feito Rita que acocha faz o que quer, não. A criança é que chora quando não faz o que quer. Eu tenho minha Larinha lá em casa e eu sei disso, eu vejo como é que é. A minha pequenininha, ela não tem discernimento ainda, esse discernimento está sendo criado. E é a partir de nós, pais, né, que somos a base dela, que vamos criando esse discernimento com o passar do tempo. Então, meus irmãos, fazer o que quer é muito fácil, é muito confortável e nos traz muitas vezes uma satisfação momentânea. Mas não é isso aí que vai te fazer crescer na vida não, viu, crente? Fazer o que é necessário, isso sim vai te fazer crescer na vida. Aquilo que realmente traz crescimento, que traz bênçãos duradouras, isso requer esforço. Pense comigo. Quantas vezes a gente já escolheu algo que parecia ser bom naquele momento ali, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que aquilo ali foi um erro? Quantas bênçãos a gente já perdeu porque preferiu ter um prazer momentâneo em vez de plantar uma sementinha ali que vai demorar a germinar? Então, meu irmão, algo que exige paciência, algo que exige dedicação é como a sementinha. Você vai ter que plantar, você vai ter que ir regando, você vai ter que cuidar para ela não levar nem sol demais, nem sombra demais, dependendo da planta. Você vai ter que ter cuidado com aquela plantinha ali, para que aquilo ali cresça, floresça e dê frutos. Então, meus irmãos, vamos aprender a alinhar nossas decisões, deixar essa satisfação imediata de lado, que é uma coisa terrível, que tem desafiado tanta gente no mundo, até crente está entrando nessa aí também, viu? Pega a sua Bíblia aí, se você não está com a sua Bíblia, como eu já falei, instala o aplicativo, participe conosco aqui nas redes sociais. Então, meu irmão, vamos colocar diante de Deus, porque muitas vezes, se a gente seguir o nosso próprio desejo, em vez de obedecer à vontade dele, a gente termina fazendo coisa que não agrada a ele. Então peça a ele, crente, peça a ele: Deus, me ensina a fazer o que é certo, me ensina a fazer o que é necessário, porque mesmo quando isso exige renúncia, é preciso. Muita gente acha que aquilo que traz prazer, que aquilo que é bom, que é gostoso de fazer, né? Que é legal, eu vou comer. Imagina, meu irmão, imagina se a gente comesse o que a gente quisesse o tempo todo. Pensa aí, crente. Se você come o que você quer o tempo todo, vai dar certo para você? Aí você diz: não, aquele bolo ali é muito gostoso, vou comer até acabar. É bom, né? Naquele momento ali é gostoso, né? É imediato, é legal, é gostoso, até você encher a barriga e fica: eita Jesus, que bolo bom. Aí você faz isso uma vez. Vai fazer mal naquele momento? Não. Pode ser que faça, dependendo até, né? Não sei da quantidade que você comer, tenha cuidado. Mas tenho certeza que se você começar a repetir esse comportamento na sua vida, isso daí não vai dar certo. Você pode começar a ficar pesado demais, começar a ter problemas de saúde, como por exemplo diabetes, que é coisa que vem na vida de cada um de nós. Eu estou citando só o bolo, tá? Mas tem várias outras coisas. Chocolate, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito. Eu pego uma caixa de chocolate, irmão, se deixar eu detono ela todinha, acabo com ela na hora, assim, ó, rapidinho. Eu sento ali com meus meninos, às vezes a gente pega uma caixa de chocolate e pum, acaba ela. Mas eu posso fazer isso toda hora? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que ter cuidado, né? Uma caixa de chocolate dividida para 5 pessoas é uma coisa, mas uma caixa de chocolate, apesar de que a Larinha come um pouquinho, né? Mas uma caixa de chocolate para você sozinho, todo dia termina complicando sua vida. Então, sobre isso que eu estou falando, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Eu estou usando um exemplo aqui na Terra, um exemplo de comida, de coisa que a gente não pode proceder, mas a gente vai passar aí para o lado espiritual também. Olha só, e falando mais de exemplo de comida, eu posso trazer aqui para você o exemplo de Esaú. Esaú, por exemplo, ele trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilha. Ele escolheu ali a satisfação imediata na vida dele.
Em vez de Esaú valorizar aquilo que Deus tinha de propósito maior para a sua vida, ele preferiu escolher aquele prato de comida que o irmão dele tinha preparado. E aí ele chegou faminto e chegou para o irmão e disse: me dê o prato para cá. O irmão disse: tome, vamos trocar pela primogenitura? Esaú aceitou o prato de lentilha de Jacó, trocou essa lentilha pela primogenitura e o que aconteceu? Trocou o prazer imediato pela bênção que Deus tinha na vida dele. Então, para nossa reflexão, meu irmão, quantas vezes deixamos de cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas porque a gente prefere o prazer imediato? A busca pelo prazer momentâneo é uma das grandes armadilhas, meu irmão. É algo que muitas vezes parece inofensivo, é algo que muitas vezes parece o caminho que é bom. Mas quando a gente troca o que é certo pelo que é passageiro, a gente corre um risco muito grande, corre o risco de comprometer aquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Lá em Gálatas, no capítulo 6, diz assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E a gente pode perceber, meu irmão, nesse versículo que escolhas têm consequências. E se a gente vive para agradar a carne constantemente, para satisfazer desejos imediatos, muitas vezes a gente colhe a destruição na nossa vida. Mas se a gente vive priorizando o Espírito, as escolhas que estão de acordo com a palavra de Deus, a gente vai sim colher a vida eterna. E o prazer imediato pode parecer muito bom, meu irmão, naquele momentozinho. Assim como você pegar uma caixa de chocolate e detonar ela sozinha ali, naquele momento, né? Vai te trazer uma satisfação, o chocolate provoca no corpo uma sensação boa, porque o corpo começa a liberar, o cérebro dá um comando para o corpo liberar uma substância chamada serotonina. A serotonina é uma coisa que Deus fez, é uma substância química que o corpo produz, que termina colocando dentro do nosso corpo uma sensação de prazer, de tranquilidade. Olha, eu tô calminho agora, eita, agora eu vou ficar aqui, assistindo televisão, vou botar um filme, comendo mais um pouquinho, ou se não pegar meu celular, começar a rodar, né? Aí quando você menos espera, passou ali 40 minutos, 1 hora. Quem nunca foi pego aqui? Quem nunca foi pego desse jeito, 1 hora, 40 minutos, utilizando, por exemplo, vídeos curtos? Eu já tinha falado outra vez aqui na rádio sobre esses vídeos curtos e eles despertam no nosso cérebro uma sensação imediata de prazer. E essa sensação imediata de prazer, meu irmão, é provocada ali justamente pela serotonina, pela dopamina, que são substâncias químicas que o nosso corpo libera, trazendo essa sensação de prazer para cada um de nós. Ah, irmão Flávio, mas isso aí pode afastar a gente de Deus? Irmão, esse excesso de dopamina, esse excesso de serotonina descontrolada, eu posso te dizer que pode. Porque tudo na vida tem que ser feito com medida, com cautela. É pecado ver vídeo? Não é pecado ver vídeo, não. Agora, tudo demais prejudica. E se a gente escolhe o prazer imediato, meu irmão, pode ser bom no momento, mas as consequências, como o afastamento de Deus, pode acontecer sim. Quando a gente prioriza desejos, a gente deixa de buscar a vontade de Deus. E isso aí compromete o nosso desenvolvimento espiritual. Cada escolha errada é um atraso no processo, meu irmão, no processo de maturidade que a gente tem e que Deus quer que nós cheguemos a cada dia. E a cada minuto que a gente passa na nossa vida, a gente vai passando por vários processos que Deus vai trazendo para a vida da gente. E esse processo de amadurecimento, como eu posso dizer, é constante. Isso daí impacta no futuro, como impactou aqui no futuro de Esaú, que foi citado alguns minutos atrás. Esaú perdeu uma bênção que era duradoura, uma bênção que era para seu futuro. E a gente também pode perder aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Mas, irmão Flávio, somente por causa do vídeo curto. Irmão, já pensou em quanto tempo a gente perde muitas vezes em rede social?
Quanto tempo a gente perde na internet sem produzir nada? Somente rolando tela, somente olhando a vida dos outros, somente fazendo comentários que não vão acrescentar em nada. Acrescentar em nada na nossa vida espiritual e muito menos na nossa vida material. Acrescentar em nada mesmo, irmão. Às vezes a gente começa a fazer coisas que só traz perda de tempo. Eu chamo isso de cultura inútil. Cultura inútil é tudo aquilo que você começa a fazer que traz um prazer imediato, começa a trazer para dentro do seu cérebro coisas que não vão trazer crescimento nenhum para a nossa vida. E o que é que a gente deve fazer com isso? A gente deve fazer o certo, mesmo quando é difícil. Aí eu te pergunto, quanto tempo você está orando? Esse tempo que você está orando está sendo igual ou maior do que o tempo que você passa observando esses vídeos curtos? Observando as redes sociais de outras pessoas, observando coisas que talvez não traga construção nenhuma para a sua vida? Olha lá, o maior exemplo que a gente pode ter foi Jesus ali no Getsêmani. Jesus, ali no Getsêmani, ele não queria morrer. O lado humano dele, mesmo ele sendo Deus, meu irmão, mesmo ele sendo Deus, ele não queria morrer ali naquele momento, não. E ele pediu a Deus que passasse dele aquele cálice. Lá em Mateus 26, no verso 39, diz assim, ó: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, meu irmão, mesmo diante de toda a dor, de todo o sofrimento que Jesus passou, ele sabia que ele tinha um propósito. E o propósito dele aqui na terra era morrer por nós. Era sofrer aqui por nós. E veja, Jesus não tinha pecado. Jesus era o perfeito, é o único ser perfeito que passou aqui na terra. E mesmo assim, naquele momento, ele ainda foi com o seu lado humano até Deus e pediu a Deus: afasta de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então pergunte, você está fazendo isso porque quer ou porque é a vontade de Deus? Submeta seus desejos a Deus, meu irmão. Que não seja como você quer, que seja como Deus quer. A gente tem que ter uma visão de longo prazo, lembrando que as bênçãos de Deus vêm para todos aqueles que confiam, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que procuram um crescimento, o desenvolvimento, que procuram coisas que sejam construtivas na vida. Quantas vezes a gente deixa de cumprir o propósito de Deus na nossa vida porque a gente prefere o prazer imediato? A gente prefere, em vez de buscar conhecimento, de buscar a palavra, tá ali vendo a vida dos outros. Tá ali, às vezes, até causando contenda entre pessoas, falando da vida de outra pessoa. Então, meu irmão, é hora de mudar, é hora de semear para o Espírito, é hora de obedecer, é hora de, quando o mundo começar a querer lhe oferecer esses atalhos na sua vida, você lembrar que é necessário fazer hoje para colher os frutos. Lembra da sementinha que eu falei no início do programa? A sementinha é necessário que você plante, que você adube, que você mantenha aquilo ali com cuidado. E é mesmo assim nas nossas vidas, irmão. Embora pareça mais fácil seguir esses desejos que a gente vai completando, que a gente vai observando aí na internet, como por exemplo, quem não quer, em vez de estar aprendendo no culto de doutrina, tá passeando à noite, gastando dinheiro num shopping, comprando coisas, né? É muito satisfatório fazer isso daí. Traz aquele prazer imediato. Eita, eu comprei alguma coisa. Eu consegui conquistar isso daqui. Eita, Jesus, olha. Peguei o limite, eu tinha limite no cartão, comprei aquela satisfação imediata. Mas será que isso daí vai trazer consequências boas para o teu futuro? Será que você não vai se apertar para pagar aquilo dali que você, em vez de fazer uma coisa boa para a sua vida, saiu para gastar dinheiro sem às vezes ter nem o que comprar? Foi lá para satisfazer um desejo imediato, um desejo que você tinha de comprar alguma coisa que você sabia que não era o momento de fazer, mas você foi lá e mesmo assim fez? Lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. E aí a gente precisa saber que
É um simbolismo isso daí, mas pode se tornar verdade. A referência com que eu falei é que essa causa do que você fez pode trazer prejuízo financeiro para sua vida daqui a pouco. A Bíblia, ela tem um conjunto de instruções, irmãos. Ela alerta que muitas vezes isso resulta em relações quebradas, decisões erradas. E aí, meu irmão, as nossas vidas, eu posso te dizer, que são decididas com passos que nós damos dia a dia. São pequenos passos que fazem que nós, à medida que esses passos são dados, nós vamos construindo o nosso futuro. Vamos construindo esse futuro com coisas que são consequência de decisões que nós vamos tomando de acordo com que a vida vai caminhando, com decisões que você toma, com decisões de coisas que você faz, de lugares que você vai, de pessoas que você anda. Aí o crente vai e observa. Eita, aquela menina ali é bonitinha. Eita, eu queria casar com aquela mulher dali. Jesus, olha pra ali. Só que acaba sabe que ela é desmantelada. Mas ele quer. Meu Deus, eu quero casar com aquela mulher ali. Ajuda ela, Senhor. Ajeita ela. Meu Deus, eu quero casar com aquele cabo para ali. Ele é bonito, ele é organizado, mas Deus pode dar jeito. Deus dá jeito para tudo. Se eu não casar com aquela mulher dali, eu vou ser um homem triste. Rapaz, pensa no plano de Deus na tua vida, meu irmão. Muitas vezes o caba vai por um caminho que não tá certo, aí quando menos espera, aí vai ver a tristeza que é casando, isso. Quando você casa, descobre que é tristeza de verdade, irmão. Fazendo isso daí, não é como Deus quer, aliás, não é como você quer não, tem que procura uma pessoa decente, uma pessoa que está dentro do caminho do Senhor, aí sim. Faz que nem Jesus, que seja como tua vontade, Senhor. Conforme a tua vontade. Então, a partir de hoje, a gente tem que pensar, é como meu Deus quer. É como meu Deus quer. Outra coisa, procura tratar as pessoas do jeito que você quer, do jeito que você acha, do jeito que você pensa que deve fazer. Ah, eu sou desse jeito, eu faço desse jeito, comigo é assim. Tem cuidado, Benção. Procura fazer as coisas dentro daqui, ó. Pra quem tá no YouTube, eu tô com a Bíblia na mão. Pra quem tá no radinho, tô com a minha Bíblia. Ah, irmão Flávio, tudo tá na Bíblia? A quantidade de ensinamentos, irmão, que eu tenho aprendido na palavra de Deus é gigantesca. E o que é que tem a ver com as pessoas, irmão? O ser humano é egoísta. O ser humano por si só, ele tem o egoísmo, ele quer tudo pra ele quer fazer do jeito dele, as coisas são de acordo com a visão dele, de acordo com o prisma dele. E aí a gente muitas vezes começa a tratar as pessoas do jeito que a gente pensa que é. Claro, antes de aprender aqui no Consciência Cristã, antes de aprender com a Palavra de Deus. E quando eu falo a gente, eu falo me enquadrando como humano, porque graças a Deus eu tenho conseguido passar muito dessa fase. Eu falo eu como Flávio, como ser humano, servo de Deus, mas pessoas que tratam pessoas do jeito que querem. Sabe o que acontece? Tratam com egoísmo, tratam com arrogância, tratam as pessoas e terminam pessoas sozinhas, porque começam a fazer as coisas achando que tudo que ele faz é o que está certo. E ninguém vai pro teu enterro não, meu irmão. E quando eu falo teu enterro, é chegando até o final, porque você vai começar a viver uma vida sozinha, uma vida onde as pessoas não vão querer mais contigo, ninguém gosta de andar com gente que vive inventando história, com gente que vive mentindo, com gente que quer fazer somente para ele, do jeito que ele quer, ou seja, pessoas egoístas. A gente tem que pensar em pessoas como se fosse nós. Então, meu irmão, a gente não deve agir do jeito que quer, não. As pessoas preferem ser conduzidas pelo seu próprio sentimento. Muitas vezes as pessoas preferem deixar de lado a razão, a sabedoria, muitas vezes os ensinamentos, que até crente que conhece a palavra de Deus, que começa a viver essa palavra, né? Fica tentando fazer do jeito que ele quer. Seguindo o coração dele.
A Bíblia nos alerta, meus irmãos, que confiar cegamente em nossos sentimentos está errado. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso significa, crente, que nossos sentimentos, por mais fortes que eles pareçam, nem sempre esses sentimentos devem ser confiáveis, não. Muitas vezes eles mudam, as circunstâncias mudam, os pensamentos são influenciados pelas emoções, são emoções que aparecem ali naquele momento, de acordo com o que nós vivemos, de acordo com o que nós estamos passando, pessoas que estão influenciando a nossa vida, estão ao nosso redor. Isso tudo pode nos levar a tomar decisões precipitadas, decisões que, se depender somente do pensamento humano, podem ser prejudiciais a nós mesmos, e normalmente são. Podem ser prejudiciais àqueles que estão em seu entorno. Então, meu irmão, eu posso dizer a você, quando a gente quer escolher ser guiado apenas pelo desejo interno, humano nosso, sem entender o que a palavra diz, pode ter certeza, vai dar errado. Ser guiado apenas pelos seus próprios desejos, emoções, não considerar o que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Pense nisso. O sentimento pode nos enganar, irmão. Eles podem nos enganar mesmo. A palavra de Deus, ela é firme. A palavra de Deus, ela diz que confie no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Com isso a gente aprende, meu irmão. A gente aprende que quando a gente escolhe viver baseado apenas no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente quer, a gente corre um risco muito grande. A gente corre um risco de cair na armadilha da impulsividade, na armadilha da busca desenfreada por satisfação pessoal, aquilo que nos dá prazer naquele momento, pela falta de compromisso. Isso afeta muitas vezes, meu irmão, a vida pessoal da gente aqui na Terra, o nosso testemunho como cristão, afeta a nossa vida espiritual, afeta nossos relacionamentos, afeta nosso trabalho, afeta nossas decisões, afeta um conjunto de coisas que é prejudicial para a tua vida, crente. Mas aí a gente vai e começa a pensar e entender. Se a gente agir como Deus permite, como Deus guia, como a palavra dele manda, aí a gente começa a encontrar segurança, aí a gente começa a encontrar equilíbrio, a gente começa a ter uma paz interna que é desenvolvida, meu irmão. E essa paz é desenvolvida muitas vezes em meio à dificuldade, crente. Quem nunca viu aquele senhorzinho que a gente sabe que não tem dinheiro, às vezes ganha quase nada, mas vive com um sorriso, eita Jesus, com um sorriso no rosto. Aquela irmã que chega ali no círculo de oração só com a passagem e uma moedinha para dar de oferta e depois volta para casa feliz, com um sorriso no rosto. Por quê? Está permitindo que Deus guie a sua vida, permitindo que a paz influencie no seu coração, que a paz de Deus esteja no seu entendimento. Meu irmão, a gente precisa se submeter aos sentimentos, precisa se submeter aos sentimentos que Deus ensina que a gente tenha. E não aqueles que a gente tem dentro do nosso sentimento humano, irmão. Os nossos sentimentos devem ser bons, os nossos sentimentos devem ser de servos. Servos de Deus que aprendem todos os dias. Então, meu irmão, o nosso futuro ele é incerto, mas se a gente vive conforme a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão. É como se você estivesse colocando o seu futuro no seguro. Então, a partir de hoje, crente, você deve dizer: não vai ser mais como eu quero, vai ser como Deus quer. Como eu tenho aprendido diariamente, como eu tenho aprendido com a santa palavra de Deus, vai ser como Deus quer. Vai ser como é preciso, vai ser como eu estou aprendendo, como meu Deus quer. A gente não deve agir como uma criança, meu irmão.
A gente deve agir como alguém maduro. Nós já somos maduros. Nós amadurecemos a cada dia na fé. Tem alguém mais maduro, mais perfeito e mais sábio do que Jesus? Tem não. Eu vou te contar uma história já já. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, tem alguém mais maduro, tem alguém mais perfeito, tem alguém mais sábio do que Jesus? Ainda assim, até ele, lá no jardim do Getsêmani, ele teve o lado humano dele um pouco exacerbado. Quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Logo na sequência, o que é que ele disse? Todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Então, meus irmãos, a Bíblia deixa claro que Jesus queria, mas ele não fez. Jesus queria sair daquela situação naquele momento, mas ele não fez. Por quê? Por que ele não fez? Porque ele fez o que era preciso. Ele pediu a Deus que o livrasse daquela situação. Pediu a Deus que tirasse aquela dor que ele estava sentindo. Mas ele fez o que era preciso. Ele fez a vontade de Deus. Ele morreu por nós, por cada um de nós. Imagina se Jesus não tivesse morrido, meu irmão. Ele fez o que era preciso. Ele é o maior exemplo de alguém que precisava fazer. E fez. Fez o que era para ser feito. Mesmo enfrentando dor, mesmo enfrentando todas aquelas pessoas, ele fez esse sacrifício. Isso nos ensina, meus irmãos, que é preciso viver dentro do propósito, é preciso viver dentro da vontade de Deus. Isso é muito mais importante do que satisfazer as nossas vontades. Eita Jesus! Obrigado, Senhor. Obrigado por ter morrido por nós, por ter feito o que era preciso, Deus. Por ter, nessa morte de cruz, trazido, Senhor, a salvação para cada um de nós. Imagina se Jesus fosse fazer a vontade dele. Como é que estaria a nossa situação hoje, irmão? Então, para nosso futuro, é preciso fazer o que é necessário. É preciso fazer o que é perfeito. Perfeito diante dos olhos de Deus. Claro, como humanos nunca vamos alcançar a perfeição. Mas se a gente busca essa perfeição, pode ter certeza, isso agrada a Deus.